Quando eu viro a esquina, a ex-mulher do meu marido me ligando, pedindo pra eu pagar um Uber pra ela, que ele foi lá, largou ela e a menina lá no hospital e se mandou. Aí ela me disse assim, tu me espera aí na frente da minha casa que eu vou achar ele hoje pra ti, tu vai pegar tuas coisas. E gente, eu tava desesperada porque nunca tinha acontecido isso e o meu marido tava por aí ostentando com o meu carro, com o meu cartão. Por mais que a nossa conta fosse conjunta, tinha mais dinheiro meu do que dele porque eu tinha recém vendido a minha moto. E se não fosse a ex-mulher dele, eu acho que eu nem tinha recuperado meu carro porque eu tava com muito receio de ir na polícia, né? Aí, quando ela chegou na casa dela, ela só pediu pra eu ficar na porta dela olhando se a filha dela não ia acordar porque tinham dado um calmante pra ela. E a minha sogra do outro lado da rua, na janela, espiando tudo, só que ela tava com as luzes tudo apagadas e ela achou que a gente não tava vendo ela, né? Gente, a ex-mulher do meu marido começou a gritar no meio da rua, chamar a velha de sem vergonha, mentirosa. E isso já passava das 2 horas da manhã, os vizinhos tudo saíram pra rua. Aí, por fim, a velha ficou tão apavorada que ela contou pra gente que o meu marido tava lá na casa do primo dele, que era aniversário da mulher dele. A minha vontade era me avançar na cara dele, só que a ex-mulher dele virou protagonista da situação. No fundo, eu acho que ela tava com pena de mim, porque fazia quase um ano, não tinha nem um ano ainda que eu tava com ele, e ele já tinha dominado toda a minha vida. Ela chegou lá na casa do primo dele, pegou a chave do meu carro, avançou na cara dele, e no outro dia eu larguei as coisas dele tudo na casa da mãe dele, e não quero nem saber. Tava aqui cuidando das coisas, né, pra poder ir no mercado com meu marido, daí chegou o amigo dele. Ei, fulano, tu vai fazer o que agora? Meu marido disse, não, eu vou no mercado com a mulher. Olhou pra mim assim, todo desconfiado. Por quê? Não, quer te chamar pra nós ir ali, é coisa rápida. Tua mulher ainda tá fazendo limpeza, bora lá até ela se arrumar, dá tempo. E daí meu marido olhou pra mim, amor, eu vou lá, que é rapidinho, vou lá dar uma ajudinha pra ele. Beleza, saiu, já tava arrumado, entrou no carro e foram e deixou a moto dele. Tá bom, e daí passou 1 hora, 2 horas, deu hora de eu ir no mercado e nada desses homens voltar, beleza. Me arrumei, peguei a moto do meu marido e fui. Quando eu vou passando de frente um bar lá, se tá meu marido, ele, o amigo dele, cada um com a mulherzão do lado, beleza. Peguei, passei direto, fiz minhas compras, voltei eles no mesmo lugar. E daí eu só tirei a fotinha, fiz o vídeo, né? Vim pra minha casa deixar minha compra. Quando cheguei em casa, eu me arrumei todinha e fui lá pro boteco. Quando eu cheguei lá no boteco, que ele me viu, ele tomou espante. Aí, mas também ele não disse nada. Encostei na mesa do boteco, falei assim, bonito. Ele olhou pra minha cara, o quê? De onde eu te conheço? Falei, você não me conhece não, é? E ele disse, eu mesmo não, tá ficando é doida. Tanto ele quanto o amigo dele, deu uma de doida. Daí a loura que tava do lado disse assim, o que tá acontecendo aqui, fulano? Não, nada não, deve ser uma doida velha qualquer. Beleza, meu filho. Peguei, fui lá pra outra mesa, comecei a tomar uma cervejinha lá de boa, também não fiz barraco. Quando eu fui, chegou um gatão lá e começou a pagar cerveja pra mim. Sentou do meu lado, conversa vai, conversa vem, vamos pra minha casa. Fomos pra minha casa. Aí ele não se aguentou não, que além do bicho ser bom, é egoísta. Beleza, vim pra minha casa com gato. Quando eu tô em casa bem de boa com o gatão, chega ele na minha porta fazendo barraco. Falei, é o quê, menina? Baixa teu tom de voz que eu nem te conheço. Ele olhou pra mim, é o quê, essa bicha velha nojenta? Eu bem sabia que tu não valia nada, aí não prestou não, minha gente. Peguei a roupa dele, o que tinha. Falei, ó, vou daqui, que você pra mim é o estranho. Não foi assim que tu disse lá na mesa? Tu deve ser um doido velho qualquer, né? Não é assim que tu disse? Botei pra correr e deixei o gatinho dentro da minha casa. Ele gritou e disse que isso não ia ficar assim não, que eu devia satisfação a ele. E dessa vez eu tinha todas as cartas na mão. Essas são as novas regras. Falei assim que minha mãe levou o bebê. Você e eu vamos manter as aparências por enquanto. Nada de mais encontros com a Isabel. Nada de mais tentativas de roubar meu dinheiro. Você não pode me controlar. Ele retrucou, tentando soar desafiador, embora a voz tremesse. Não pode... Tenta fazer uma transferência. Qualquer transferência. Vi ele pegar o celular e abrir o aplicativo do banco. Como eu esperava, nada funcionava. O que você fez? Digamos que eu aprendi muito sobre finanças ultimamente. Todas as contas estão bloqueadas e configuradas para precisar da minha autorização para qualquer movimento. Se você tentar alguma coisa, todo o dinheiro vai ser transferido automaticamente para uma conta que só eu controlo. Isso é ilegal. Ilegal como planejar roubar as economias da sua esposa grávida para fugir com a irmã dela? Ele se jogou no sofá, derrotado. Nesse momento, meu celular tocou. Era a Isabel. Carolina, por favor, podemos conversar sobre isso? Claro que podemos. No jantar de família, domingo. Você vai vir como sempre, agir normalmente e não vai dizer uma palavra disso pra ninguém. E se eu me recusar? Então toda a família, inclusive seus chefes do banco, vão receber cópias das suas conversas com meu marido. Como acha que eles vão reagir quando souberem que você planejava roubar a grana da sua irmã grávida? Ouvi ela chorando do outro lado da linha. Te odeio.
Não, Isabel. Você se odeia. Eu só tô te mostrando por quê. Nos dias seguintes, tudo virou uma estranha dança de aparências. Alejandro ia e vinha de casa, fingindo ser o marido preocupado com o bebê recém-nascido. Isabel aparecia para visitar, fingindo ser a tia amorosa. Mas eu via o medo nos olhos deles toda vez que me olhavam. Certa tarde, enquanto eu alimentava o bebê, Alejandro tentou argumentar comigo. Carolina, isso não pode continuar assim. O que você quer de verdade? O que eu quero? Quero que você sinta o que eu senti. A traição, a impotência, a humilhação. A cada dia que você tentar ser o esposo perfeito, vai lembrar que tá preso. Que a mulher tonta que você planejava largar tem todo o controle. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Isabel também tentou me manipular, usando nossa ligação familiar. Somos irmãs, Carolina. O sangue é mais forte que tudo. O sangue? Tipo quando você planejou me abandonar depois de roubar minhas economias? Ou quando você tirava sarro de mim nas mensagens com meu marido? Eu tava confusa, o Alejandro me convenceu. Não me insulta, Isabel. Eu vi as mensagens. Foi você que convenceu ele. Sempre teve inveja da minha vida, do meu casamento. Mas em vez de construir algo seu, preferiu me roubar. Vi ela encolher diante das minhas palavras. Pela primeira vez, Isabel encarava a irmã mais nova como eu realmente era. Não uma boba manipulável, mas uma mulher forte que estava jogando com eles o tempo todo. Chegou o domingo, e com ele, o jantar de família. Minha mãe tinha convidado todo mundo para conhecer o bebê. Alejandro e Isabel estavam tensos, mas representaram bem seus papéis. E aí, como anda o bebê? Perguntou minha tia durante o jantar. Maravilhoso, respondi sorrindo. O Alejandro é um pai excelente, e a Isabel ajuda tanto. É uma bênção ter uma família tão unida, né? Vi minha irmã quase engasgar com a bebida. O Alejandro apertava o garfo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Na hora da sobremesa, Isabel tentou escapar para fazer uma ligação. Eu a segui, de mansinho. Não aguento mais isso. Ouvi ela sussurrando pro Alejandro ao telefone. E a Carolina tá jogando com a gente. A gente tem que aguentar, ele respondeu. Ela controla todo o dinheiro. Se a gente fizer algo suspeito, vamos perder tudo. E se a gente for embora sem o dinheiro? Como que vamos viver? Você tem ideia de quanto tem naquelas contas? Sorri ao ouvi-los. A própria ganância os prendia, mais do que qualquer ameaça que eu pudesse fazer. Na semana seguinte, Isabel cometeu o primeiro erro. Tentou convencer minha mãe de que eu estava agindo estranha desde o parto. Ela tá diferente, mãe. Controladora, quase obsessiva com dinheiro e contas. E isso te preocupa? Perguntei entrando no cômodo. Tá preocupada porque eu tô de olho nas minhas finanças? Eu só acho que a maternidade tá te afetando. Como afetou você a culpa, né, maninha? Minha mãe nos olhava confusa. Do que vocês estão falando? De nada, mãe. Respondi tranquila. A Isabel só tá projetando os próprios problemas em mim. Aliás, sabia que ela recusou um excelente emprego em outro banco? Um que pagava bem melhor que o atual? Isabel me olhou em pânico. Ela sabia que eu começava a expor a vida dela, pedacinho por pedacinho. Por que você recusou esse trabalho? Minha mãe insistiu. Eu tenho compromissos aqui. Que compromissos? Pressionei. Não seria alguém te convencendo a ficar? Vi ela empalidecer. Cada palavra minha lembrava que eu podia acabar com a vida dela a qualquer momento. Enquanto isso, Alejandro se afundava cada vez mais na própria armadilha. No trabalho, o desempenho dele despencava. Ele estava distraído, nervoso, cometendo erros. Problemas no escritório, amor? Perguntei uma noite enquanto jantávamos. Nada importante. Tem certeza? Porque recebi uma ligação muito interessante do seu chefe hoje. O vi gelar. Alejandro não estava melhor. Seus clientes o haviam abandonado um a um. Sua reputação como assessor financeiro estava destruída. Um dia, o encontrei esperando fora do meu escritório. Precisamos conversar sobre o divórcio, ele disse. Por que não está feliz com o nosso arranjo atual? Você sabe que não. Isso é uma tortura. Tortura? Como planejar abandonar sua esposa grávida? Não posso mais. Meus clientes foram embora, minha carreira acabou. Pelo menos me deixe tentar recomeçar em outra cidade. Para quê? Para estafar outra mulher? Por favor, Carolina, me dê o divórcio nos seus termos. Eu o olhei atentamente. O homem arrogante que havia planejado me destruir agora estava completamente derrotado. Está bem, respondi, mas com uma condição. Confessar tudo para minha família, para seus pais, para todos. Você quer me humilhar publicamente? Não quero que todos saibam a verdade por você, não por mim. Quero que vejam o tipo de homem que você é. Alejandro aceitou. Ele não tinha outra opção. No domingo seguinte, durante o almoço em família, Alejandro se levantou. Tenho algo a confessar, começou. Eu vi Isabel empalidecer enquanto Alejandro relatava toda a sua aventura.
O plano para roubar minhas economias, como... Pensavam me abandonar com um recém-nascido. Minha mãe chorava, meu pai apertava os punhos, os pais de Alejandro o olhavam horrorizados. Como pôde? Gritou sua mãe. Te criamos melhor que isso. Isabel tentou fugir, mas eu a detive. Não, irmã, você também faz parte disso. Confissão de Alejandro destruiu a pouca reputação que ainda restava para eles. Já não eram mais as vítimas de uma esposa controladora, mas os vilões da própria história. Agora, disse quando ele terminou, podemos prosseguir. Com o divórcio, os termos eram simples. Alejandro renunciava a tudo. A casa, os carros, os investimentos, tudo ficaria em meu nome e meu filho. O mesmo que você planejava abandonar? Perguntei. Ele terá visitas supervisionadas. Se Mateu quiser vê-lo, eu permitirei. Eu vi Alejandro se sentir derrotado. Ele não estava mais em posição de negociar. Isabel tentou se reconciliar com a família, mas era tarde demais. Nossos pais estavam devastados pela sua traição. Como pôde fazer isso com sua irmã? Minha mãe a recriminava constantemente. Ela é minha irmã mais velha. Isabel respondeu entre lágrimas. A que sempre me protegeu, a que me ajudou quando ninguém mais o fez. E mesmo assim, você a traiu. Ver Isabel trabalhar na cafeteria do banco se tornou um lembrete diário das consequências de suas ações. Os mesmos executivos que um dia a respeitaram, agora mal a olhavam. Alejandro se mudou para outra cidade após o divórcio. Seu último esforço para recuperar um pouco de dignidade foi pedir para ver Mateu. É meu filho, insistiu. Agora é seu filho? Não. Quando você planejava abandoná-lo? Eu mudei, Carolina. Esses anos me ensinaram. A mim também. Me ensinaram algo. O interrompi. Me ensinaram que não preciso de pessoas como você na minha vida, nem na vida do meu filho. Mateu crescia feliz e saudável, cercado pelo amor daqueles que realmente se importavam com ele. Nunca escondi a verdade sobre seu pai, mas ensinei a ele que as ações têm consequências. Um dia, enquanto o via brincar no jardim da nossa nova casa, uma mansão que eu comprei com o meu próprio dinheiro, Isabel apareceu sem avisar. Ele é idêntico a você, disse olhando para Mateu. Sim, por sorte, respondi. Carolina, algum dia você vai me perdoar? Já te perdoei, Isabel. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa permitir que você volte para a minha vida. Ela olhou com desejo para a casa, para meu filho, para a vida que eu havia construído. Tudo isso poderia ter sido diferente, murmurou. Sim, poderia. Se você fosse uma irmã verdadeira, se Alejandro fosse um marido verdadeiro. Mas vocês escolheram a traição. E essas são as consequências. Ela se foi chorando, voltando para seu pequeno apartamento alugado, para o trabalho na cafeteria, para a vida que ela mesma escolheu quando decidiu me trair. Alejandro tentou refazer sua vida em outra cidade, mas sua reputação o perseguia. Ninguém confiava em um assessor financeiro que tentara enganar sua esposa grávida. Você é feliz? Minha mãe me perguntou um dia, enquanto observávamos Mateu brincar. Mais do que nunca, respondi honestamente, e era verdade. Não era feliz pela miséria deles, mas pela minha própria força, por ter transformado a traição deles em meu triunfo. 5 anos depois daquela manhã em que encontrei o telefone de Alejandro, minha vida era melhor do que eu jamais imaginei. Eu era uma executiva bem-sucedida, uma mãe amorosa, uma mulher forte que não precisava mendigar amor nem lealdade. Isabel ainda estava na cafeteria do banco, servindo café para os executivos que um dia foram seus colegas. Cada manhã, quando passava por lá, ela me servia café, sem me olhar nos olhos. Alejandro tinha terminado como vendedor de seguros em uma pequena cidade, ganhando mal o suficiente para sobreviver. Seu último pedido de ver Mateu foi rejeitado. Por nosso filho, não quero conhecê-lo, disse Mateu quando perguntei a ele. Eu tenho todo o amor que preciso com você, mãe. Minha vingança não foi barulhenta nem escandalosa. Foi paciente, calculada, implacável. Eu tirei deles tudo o que eles mais valorizavam: dinheiro, status, reputação, família. Mas, mais importante, eu lhes mostrei que a mulher tola que pensavam enganar era mais forte e inteligente do que jamais imaginei.